musical do mesmo universo do Mágico de Oz. E então, antes de eu começar a falar propriamente sobre o filme, sobre o Mágico de Oz, eu queria que lesse a sinopse para quem não conhece. Eu acho que é até difícil quem não conheça, ou pelo menos nunca tenha ouvido falar. Mas só para dar uma ambientação aqui geral, o Mágico de Oz é um filme estrelado ali pela Judy Garland, pelo Jack Haley, o Ray Bolger e Bert Lahr. E tem um elenco maior ainda e tal. É um filme, como eu falei, de 1939, cuja sinopse é a seguinte: Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um espantalho que precisa de um cérebro, um homem de lata sem um coração e um leão covarde que quer coragem. O mago pede ao grupo que tragam a vassoura da bruxa malvada do oeste, a fim de ganharem sua ajuda. Então essa é a sinopse do Mágico de Oz, né? O clássico. E, bueno, vamos lá. O filme, como eu falei no começo, e essa é uma coisa que eu gosto de frisar, ele é um filme dos anos 30, gente, anos 30, tá? Sua produção, produzido mais ou menos ali por 37, 38 e lançado aqui no Brasil em setembro de 1939. E por que que eu já começo frisando a data do filme? Porque, assim, eu vi ele recentemente e tinha visto uns 2 ou 3 anos atrás. Aliás, eu não falei, mas ele está disponível na HBO, na HBO Max. E nas duas últimas vezes que eu assisti, eu tive a mesma impressão de que esse é um dos filmes mais esteticamente impressionantes que eu já vi na minha vida. É absurdo, assim, é absurdo. E é claro que não falo aqui em termos absolutos, eu falo em termos proporcionais, digamos assim. A gente não pode descolar o contexto da obra da sua existência, né? Sabendo disso, que a popularização do cinema a cores só veio se dar lá pelos anos 60, 70. É inacreditável o que esse filme alcança, né? Ele é um dos primeiros filmes coloridos, assim, ele é usando a tecnologia da Technicolor, e como ele pensa os cenários e toda a parte visual, tanto figurinos, fotografia, maquiagem, tá? Eu sei que o filme tem muitas questões problemáticas, teve muitos problemas sérios na sua produção relacionados a esses problemas também, a esses aspectos visuais, de figurinos pesados, de maquiagens tóxicas. Mas aqui falando apenas do que é impresso na tela, é muito impressionante. É incrível, assim. E eu começo falando, já tô começando direto falando daquilo que mais me surpreendeu. Mas o filme também tem outras questões. É um filme simples, de narrativa simples, né? Um personagem que basicamente quer ir do ponto A pro ponto B.
castelo ali do mágico, do mágico de Oz, para poder realizar o pedido dela, que é voltar para casa, voltar para o Kansas. Então é uma história assim, siga a jornada, siga o caminho, siga a estrada de tijolos amarelos, que aliás é parte de um cenário colorido, com cores vivas. E aí uma ambientação toda que remete a outros filmes musicais. Esse é um filme musical, né? Mas é tão impressionante que os filmes aos quais esse filme remete são filmes de 20, 30 anos depois. Filmes dos anos 60, tipo anos 70, Fantástica Fábrica de Chocolate, ou Noviça Rebelde, ou todos, se vocês forem olhar, são filmes muito posteriores. E a história é simples, né? A Dorothy vai seguindo esse caminho, sendo ali resguardada pela Glinda, que é ali a fada, né? A bruxa boa, digamos assim, e sendo ameaçada pela bruxa má do Oeste, que são essas duas personagens que depois a gente vai retomar, depois a gente vai ver uma história mais aproximada delas em Wicked. E eu acho que esse filme é um filme de 1h40. E outra coisa, além do aspecto visual que me chama atenção, é o ritmo dele. É um ritmo muito interessante, muito contemporâneo, digamos assim, se a gente levar em consideração o que eram as produções nos anos 30, nos anos 40, 50. Né? Geralmente essas produções elas tendiam a ter um ritmo um pouco mais ralentado. Se a gente fosse comparar com as obras de hoje em dia, que tem cortes mais dinâmicos, né? E aqui eu tô falando de blockbuster, né? Porque, bom, o Mágico de Oz é um blockbuster da sua época. Então, mesmo assim, ele tem um ritmo que funciona bem. É um musical, né? As músicas não são assim as mais elaboradas do mundo, mas elas funcionam em progressão. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Dificilmente a história para pra gente ter um número musical. Os números musicais são no caminho, são enquanto as coisas acontecem. E isso ajuda a manter o foco do espectador. Eu acho muito interessante. E algumas músicas elas acabam ficando um pouquinho na cabeça porque são variações do mesmo tema, né? Na medida em que os personagens vão entrando, eles vão adaptando a mesma música para inserir a realidade daquelas personagens. Então, aí a gente vai se envolvendo com a história e o ritmo muito agradável. Em nenhum momento eu senti cansaço. Eu acho aí também que o elemento das cores, que obviamente a gente tem muito mais informação visual, ajuda também a manter um foco, ajuda a sustentar um pouco a atenção, porque em filmes em preto e branco, né, se tu tem ainda um ritmo mais lento, com a ausência de informação cromática, isso tende a perder um pouquinho a atenção, a retenção da atenção do espectador, especialmente se a gente for, né, fazer esse exercício de ver os filmes hoje em dia com a cabeça que a gente tem, com a velocidade de informação que a gente consome hoje, né, nessa geração TikTok, numa geração de consumo de conteúdos cada vez mais rápidos e informações cada vez mais dinâmicas. Então, isso me chama muita atenção, que mesmo com a cabeça, com a imersão no mundo atual, esse filme não me
surtiu nenhum efeito de cansaço, nenhum efeito. Eu não percebi o ritmo como eu esperaria que fosse um pouco mais lento. É um filme dinâmico. A sua proposta narrativa, digamos, agora entrando um pouco mais assim, é simples, né? A Dorothy vai encontrando aqueles personagens clássicos. Primeiro o Espantalho, o Homem de Palha, o Espantalho, que não tem um cérebro, que gostaria muito de ter um cérebro, que aliás é uma atuação muito legal. Eu esqueci o nome do ator agora, eu li antes, mas ele é ator e bailarino, e tem um trabalho corporal muito bom ali, o Espantalho, que é aquela coisa, né, de se mover de uma forma que parece que não está, que está pouco sustentado no chão, que ele é muito maleável, né, o seu recheio, né, ele não é o mais sólido possível, e o ator faz isso muito bem, assim, ele é bem, assim, mole, digamos assim, ele é bem flexível, em trabalho corporal muito bom. E aí, ao contrário do Homem de Lata, que já é mais rígido, né, são trabalhos corporais diferentes. Aliás, o Homem de Lata, que não tem um coração, todos eles, né, o Espantalho não tem cérebro, o Homem de Lata não tem coração, e o Leão Covarde não tem coragem. Então, todos eles têm um estilo diferente de atuação corporal. O Homem de Lata, inclusive, uma curiosidade é que dois atores fizeram. O primeiro ator, ele teve problemas respiratórios derivados da tinta utilizada para pintar o corpo, né, do Homem de Lata. Então ele teve que ser afastado das filmagens e acabou sendo substituído pelo segundo ator, que, se não me engano, também teve umas questões, teve problemas com a roupa. E o leão, a roupa do leão pesava, eu não vou saber dizer exatamente o valor, mas era um peso absurdo a roupa do leão. Então teve várias questões dessas na produção do filme. E o leão é aquela coisa mais o estereótipo do medo ali, né, na atuação. E então todos eles acabam seguindo a Dorothy e o Totó, né, que é o cachorrinho, em direção ao Castelo do Mágico, querendo uma coisa diferente. A Dorothy quer voltar para casa, né? There's no place like home, né? Não há lugar como o seu lar, a sua casa, que é uma das mensagens ali do filme. E os outros três companheiros querem essas coisas que eu acabei de falar. Claro, gente, aqui eu tô dando spoilers, mas spoilers de um filme de quase 100 anos não conta, né? Então, basicamente a história fala sobre essas coisas, sobre o quanto a gente é levado a crer por fatores externos de que não temos certas valências ou certas características que na verdade estão na gente e a gente simplesmente não percebe por um motivo ou outro, né? Porque talvez a sociedade faça com que a gente não perceba, porque o olhar social para certas características é muito restrito, né? Ou seja, existem vários tipos de coragem, né? Não é só um tipo de coragem, né? O leão é corajoso por outros motivos. O Homem de Lata sente da sua forma, né? E o Espantalho também pensa, né?
são simples, diretas e funcionais, e que tá tudo aqui, né? Tá tudo no seu lugar. E, cara, é muito impressionante. Tem filmes assim que quando eu vou ver esses filmes centenários, eu me surpreendo muitas vezes, assim. E é incrível quando funciona, porque muitas vezes a gente sente o peso desse, desse contraste de tempo, né? De tudo que a gente está acostumado em relação ao que era no passado, mas quando os filmes ficam tão atemporais dessa forma, é uma sensação muito incrível, muito absurda. E então, eu gostei muito do filme, acho que dá pra perceber, né? E aí, terminando de assistir esse filme, eu fui assistir ao Wicked, né? O Wicked, que é um filme do ano passado, né? E com a Cindy Erivo, com a Ariana Grande, que estava indicado aqui no Oscar. E fiquei interessado, porque é a mesma realidade, é o mesmo contexto. Então, eu acho que eu fui um pouco afetado por essa boa impressão que eu tive assistindo ao Mágico de Oz. E eu não consegui ter a mesma sensação ao assistir o Wicked. Eu acho interessante aqui a outra visão que esse filme traz, que também é um filme baseado num espetáculo, né, musical, teatral. E esse aqui é um filme muito mais, aliás, muito mais musical que o próprio Mágico de Oz. Tem muito mais temas musicais. E ele traz um outro olhar sobre a Bruxa Má do Oeste, né, que é a Elphaba, interpretada pela Cindy Erivo, que aliás eu acho que é a melhor coisa do filme. Eu gosto muito dela nesse filme. E a Glinda, né, a relação entre também a Elphaba e a Glinda, que é a Ariana Grande, que também é aquela, digamos, a bruxa boa do Mágico de Oz, que protege a Dorothy, né, no caminho. E aqui ela traz essa construção, essa história pregressa da personagem da Elphaba, da Bruxa Má do Oeste, e como ela se tornou, né, qual foi a história dela, né. Na verdade nem é de como ela se tornou quem ela é, mas é um outro olhar sobre o entorno dela, né? É um outro olhar sobre as decisões dela. E então eu gosto quando as histórias fazem isso, né? Quando questionam, né? Quando questionam aquilo que é muito óbvio e um ponto de vista acaba sendo não tão óbvio assim. Então essa parte legal do filme, tá? Mas no geral não foi eu sinto discordar da maioria das pessoas que assistiram ou que falaram comigo sobre esse filme, mas eu não consegui. Não foi um filme que conseguiu me prender. Eu acho ele muito longo num sentido não bom. Tem filmes que são muito longos e que te prendem do começo ao fim. Isso não é um problema. O filme tem que ter a duração que ele tem que ter. Mas esse filme eu acho que, ao contrário do Mágico de Oz, ele para muito para os números musicais. A história acontece, aí para a música, aí volta a história. Não é aquela o musical em progressão, como eu falei sobre o Mágico de Oz, assim. Então a gente tem aí quase 3 horas de filme. Nem todas as músicas são legais, assim, tem algumas músicas muito legais, né? Mas nem todas, nem todos os personagens são interessantes. Então achei um filme um pouco arrastado,
que seja ruim, né? A ambientação é bem legal, eles reconstroem os cenários, inclusive, do Mágico de Oz, muito bem feito. Mas é isso, é mais um filme, musical. E não sei, eu respeito quem gostou, né? Ótimo, que bom que tem muita gente que gostou, mas não, para mim não deu. Mas vou assistir o segundo, tá? Vou assistir a segunda parte. A Ariana Grande, eu gosto muito dela cantando, eu acho que ela é uma grandíssima cantora. Tá bem no filme também, atuando. Cindy Erivo, já falei, maravilhosa também. E é isso, cara, não tenho muito o que falar sobre o Wicked, né? Algumas partes, assim, quando explora mais a parte narrativa, eu acho legal de ver a construção daquela personagem, da Elphaba, como eu falei, esse outro ponto de vista. Mas não sei, parece que faltou algo, não é uma história que empolga tanto, não tem uma jornada tão completa quanto a do Mágico de Oz. E é isso, tomara que a segunda parte seja melhor, que eu curta mais a segunda parte. E é isso, é curioso, né? É curioso isso. Eu já falei 1000 vezes nesse vídeo do quanto o Mágico de Oz me surpreendeu. E é pelo contexto, né, gente? Eu acho que nada que... Eu vou citar aqui um diretor que é muito conhecido por fazer... por gastar milhões e sempre buscar uma estética absurda, que é o James Cameron. Em Avatar, em Titanic, né? Eu acho que nada que o James Cameron pense em fazer vai ser tão impactante quanto o que o Mágico de Oz fez. Ele é um filme que, para sua época, teve 2,7 milhões de dólares de orçamento de produção. Não foi um grande sucesso de bilheteria. 2 milhões de dólares, quase 3 milhões de dólares para os anos 30, muita coisa. E ele fez nas bilheterias, eu acho que só 3 milhões, então ele teve quase nada de lucro, assim, um lucro muito pequeno, mas perdurou aí para as décadas posteriores, né, como um grande clássico do cinema. E é isso, gente. Dei aqui as minhas impressões. Recomendo que assistam tanto Mágico de Oz quanto Wicked. E vamos ver agora a parte 2. E é isso, me digam se vocês gostaram dos filmes, quais são os clássicos do cinema que vocês mais gostam, qual é o clássico do cinema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui